É muito comum acreditar que nos dias de hoje qualquer pessoa pode ser um bom líder. Muitos se autoproclamam líderes, mas muitas vezes faltam os atributos necessários para isso. Paixão é essencial, pois boa parte do papel do líder é despertar entusiasmo e motivação em seus subordinados. E ninguém é capaz de irradiar uma luz que não possui, que não está dentro de você, né? De si mesmo. Para falar sobre o tema de hoje no nosso programa Análise Direta, como ser um bom líder, convidamos para o nosso programa Heloísa Capelas. Ela é especialista em desenvolvimento humano e vai dar dicas de como podemos potencializar esse dom. Ela é muito dada a palestras a respeito do tema, então vocês aproveitem que nós vamos ter aqui uma pequena terapia gratuita aí por 1 hora, hein? Não perca a chance. Luísa, um prazer grande. Como vai, conhecê-la, querida. Obrigado por nos convidar, me dar a oportunidade de falar sobre o tema. Obrigado por você estar aqui hoje, em meu nome, da produção e de todos os amigos da TV Hit Notícias. Muito prazer, muito prazer. Bom, a primeira coisa que vem à mente, né, até na nossa abertura aqui nós mencionamos, esse negócio de ser líder já nasce, vem do berço, né, é um dom, ou dá para trabalhar uma pessoa até que ela alcance esse status de líder? As duas coisas são verdade. Nós temos crianças que já nascem com uma tendência à liderança e outras crianças que já são mais tímidas, dependendo do número de filho, que o papel ela vai ocupar na família, ela tem chance de ser mais ou menos líder. Por exemplo, um filho mais velho tem uma chance de desenvolver a sua liderança mais do que um filho caçula, que tem uma tendência de ser mimado, de ser colocado como bebezinho, e ele vai crescendo com essa crença de que as pessoas fazem por ele. O filho mais velho é aquele que vai ter que dar o exemplo, aquele que vai ter que crescer, que vai ser o mocinho ou a mocinha da família, e ele então tem uma tendência, com mais facilidade, ele pode desenvolver o seu espírito de liderança. Então ele pode nascer com essa facilidade e ter o estímulo na infância e familiar para que isso aconteça mais facilmente na vida adulta. Ora, isso não quer dizer que aquele que não teve estímulo, ou aquele que nasceu mais quietinho, ou que teve menos oportunidade na infância de desenvolver o seu potencial, não possa, na vida adulta, aprender a ser líder. Porque a liderança é um aprendizado. E a criança, por exemplo, em idade de ensino fundamental, adolescente, vamos falar assim, né? Que caracteriza, né, o dom de liderança nessa criança? Bom, o líder, a característica dele em qualquer idade é aquele que vai na frente. Então você já percebe na criança, quando a professora ou quando os pais dizem vamos, é o primeiro que levanta, é o primeiro que vai abrir a porta, é aquele que corre para atender o telefone, a professora diz então vamos, é aquele que vai na primeira fila, é aquele que provavelmente se machuca antes de todo mundo, é aquele que... Então, o líder vai na frente. Essa é a característica do líder. Ele vai na frente. Atira nas oportunidades. Isso. O líder vai na frente. É por isso que pode ser aprendido. Se nós pudermos trabalhar os nossos medos, as nossas inseguranças, aquilo que não está conhecido em nós, nós podemos aprender a ir na frente. É interessante para os responsáveis, né, os pais, assim que percebem essas características na criança, nos filhos dela, incentivar essa liderança? É bom para a vida dela como um todo? Como um todo. É interessante que todos os pais estimulem todos os filhos, né? Principalmente o tímido, principalmente aquele mais escondidinho, porque é ele que vai precisar mais tarde de ter a característica da liderança. Aquele que já nasceu mais extrovertido, mais atirado, mais corajoso, ele precisa receber o estímulo e os pais precisam tomar o cuidado de não castrá-lo, de não proibi-lo e principalmente não passar os seus medos para os filhos, que é a recomendação que eu faço sempre para os pais. A palavra cuidado para a criança, ela é absolutamente inútil. Cuidado! Isso é extremamente inútil, porque vai castrar todo o potencial do líder na infância. Você pode estar criando um medo
Você está criando um medo, não está pode criar. Não, você está criando um medo quando a palavra cuidado aparece muito na infância. E pode criar nela um instinto de recuo automático. Isso, é perigoso viver. Portanto, é perigoso fazer mudanças, é perigoso as coisas novas, é perigoso. Então, é melhor eu não sair desse meu ambiente, é melhor eu não sair do status quo, é melhor eu não fazer mudanças. Então, hoje nós vemos muitos adultos que têm bastante dificuldade com a mudança, porque tiveram uma infância limitada e cuidadosa. Então, a gente precisa... O limite entre o cuidado infantil... as crianças precisam ser cuidadas, elas não têm limite, elas não sabem que aquilo pode dar choque, elas não sabem que elas podem cair do precipício, né? Elas não sabem que empurrar aquela cerca... Ela não sabe se ela é forte ou se ela é frágil. Então, ela vai precisar do adulto para cuidar. Agora, o limite entre o cuidado e a criação do medo é muito tênue. E prestar atenção no medo do adulto. Eu tenho medo, eu adulto. E aí eu preciso cuidar para não ensinar esse medo àquela criança. Qual que é o limite é bem frágil. É importante, né? Porque a inocência da criança, né? A falta de malícia, né? A gente fala, nossa, a criança não tem medo de nada, né? Então é nisso que nós devemos cuidar. Isso. Mas cuidar também... Que ela continue sem medo, né? Que ela seja precavida e tudo, mas destemida. O medo, ele é muito útil, ele é a nossa segurança. O medo é extremamente útil e nos faz bem. É a sobrevivência também, é isso que garantiu, aliás, a sobrevivência do ser humano. Ele é muito útil. Como espécie, né? Exatamente. Agora, o medo... Se passar do limite, ele nos paralisa. E essa é a dificuldade do líder. Quer dizer, quanto ele vai, quanto ele pode ir, e com segurança, e quanto ele pode, por medo, paralisar. É o medo que trava. Isso. Agora, é engraçado, tem qualquer fase da vida, né? Da criança ao adulto, né? Parece que tem um mel naquela pessoa, né? Ou um osso com os cachorros correndo atrás, né? Isso. Esse é o líder. Isso aí não é carisma? O carisma é inerente, né? Uma coisa que está ali e a gente percebe, né? E quer seguir, quer ouvir e quer fazer coisas parecidas com o que a pessoa faz, né? Agora, se o carismático não aprender a ser líder, ele pode machucar as pessoas. Porque o carisma é o mel. Agora, ele precisa aprender a liderar, porque senão ele pode muito facilmente transformar os seus liderados em escravos. Entendi. Que também é um limite. Se ele não aprender a liderar, ele vai criar súditos, escravos, seguidores e não liderados. Né? O líder basicamente precisa de uma causa, porque ele lidera pela causa, ele não lidera para ele. E o risco do carismático é o egocentrismo. O carismático o carisma nasce, pronto. O carisma não é treinado. O mel já nasce, já sai da barriga da mãe. Quer dizer, ele se sente satisfeito de ver que ele é um egocentrista, mas que o ego dele também está sendo apreciado. Isso. Né? Por quê? Porque é uma pessoa que foi apreciada a vida inteira. Né? A criança carismática é a que mais vai para o colo, que mais vai para o palco, que é mais aplaudida, ela já é carismática. Portanto, vai ser um adulto carismático. Ele precisa de uma causa, porque senão a causa é ele. Então, eu sigo o líder pelo líder? Não, eu sigo o líder pela causa. Porque o líder é o que vai na frente levar as pessoas para algum lugar. Então o líder com carisma tem que ser politicamente correto. Ele precisa aprender. Respeita, ele precisa aprender que traz as pessoas próximas dele. Né? E em respeito às pessoas, ouvindo as pessoas. A dignidade das pessoas. Usar o seu carisma a favor das pessoas, a favor da causa. É um risco. Então, assim, não é porque ele é carismático que ele é líder. Ele é carismático. É o que muito político gostaria de ter, né? Isso. Agora, essa questão da autoliderança, o que seria na vida da pessoa? Então, a autoliderança é a que é útil. A autoliderança é aquela que você faz É ela ser líder dela mesma, Isso. primeiro, antes de liderar os outros. Antes de eu poder mostrar o caminho para alguém, eu preciso do caminho.
Eu preciso fazer o caminho da minha liderança. E isso significa que eu preciso rever meus conceitos, minhas verdades, rever meu posicionamento, onde eu estou diante das pessoas, o que é que eu quero, olhar para o medo da crítica, olhar para o medo do julgamento, para a minha sensação de inadequação, quer dizer, em que momento eu estou inteiro, integrado. Isso é autoliderança. Bom, é importante então que o líder carismático tenha bons planos, né? Ele tem que ter uma causa e ele precisa se autoliderar. E no ambiente, ele não tem erro. E no ambiente de trabalho é fundamental isso, né? É fundamental. Fala-se muito a respeito da liderança no ambiente corporativo e na vida pessoal também, né? E é importante, em todos esses aspectos, você saber liderar, né? A liderança é fundamental na vida, porque a liderança, ela não só faz as pessoas te seguirem, ela define o seu caminho. Quando você é líder de você mesmo, o seu caminho está definido. Então você pode até escolher que líder você vai seguir. E nós temos caminhos religiosos, caminhos políticos, caminhos pessoais, caminhos de trabalho, organizacionais, caminhos sociais. E se você não é líder de você mesmo, a dificuldade é que caminho seguir. Então, a moda é criada em cima das pessoas que não têm liderança. Na verdade, a pessoa que não tem autoliderança, ela se torna fraca, não é verdade? É uma fraqueza, ela seria uma fraqueza. A autoliderança é a sua própria referência. Quem não tem autoliderança vai procurar a referência fora. E corre o risco da referência ser a televisão. Ser a moda, ser aquilo que a atriz da novela está usando, e aí então vira moda. Por que vira moda? Porque as pessoas não têm referência. E aí, bom, se fulano, que é famoso, usa, então eu vou usar também, porque é moda. Então, a moda é para as pessoas que não têm referência. E o líder, aquele que tem autoliderança, é aquele que cria a moda. Ele faz a moda, mesmo que seja a moda dele. Bom, nós estamos conversando aqui no nosso programa Análise Direta na TV Hit Notícias sobre o tema Como Ser um Bom Líder, com Heloísa Capelas, que é especialista em desenvolvimento humano. Nós queremos que você também participe do nosso programa, mande sugestões de temas para o nosso e-mail, analisedireta@gmail.com. Dúvidas, questões, né? Qualquer coisa que você queira falar com a nossa produção, tem esse canal disponível para você entrar em contato. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, Luiz. Já voltamos com o nosso tema aqui no Análise Direta, de como ser um bom líder. Como é que fica isso aí? Fica o quê? Não tem como falar com a gente? Não tem como falar com a gente, o Val? Tem. Tu perguntou um negócio para ele? Oi, Fortuna. Você se sente um bom líder? Ou você gostaria de ser um bom líder? Ou você é um líder que acha que não está desempenhando bem sua tarefa, né, no meio familiar ou profissional? Hoje o nosso tema é esse,
aqui no Análise Direta na TV Rede Notícias, com Como Ser um Bom Líder, nas explicações, explanações de Heloísa Capelas, especialista em desenvolvimento humano. Já estamos de volta e eu gostaria de saber de você, Heloísa, o que é preciso para ser um bom líder? Qual o peso do autoconhecimento na liderança? Então, o peso do autoconhecimento é praticamente 100%. O líder que se conhece é o líder que lidera satisfeito. Ele sabe para onde ele está indo, ele conhece os seus liderados, ele sabe quem ele é, quais são os seus propósitos, qual é o propósito da vida dele. Isso é consciência. Portanto, ele é seguido com alegria. Então, essa é a função do autoconhecimento na vida do líder. É isso que hoje os líderes estão pedindo, por favor, né? Como é que eu posso me autoconhecer? A gente vem de uma herança autocrática, onde mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo. Isso, felizmente, tem acabado, não acabou de todo. Nós ainda vivemos disfarçadamente esse regime, mas hoje já está muito próximo, né, das pessoas precisarem ser bem tratadas. Elas já sabem que precisam ser bem tratadas, elas já têm direito à reclamação, os líderes hoje já são avaliados pelos seus próprios liderados. E esse regime autocrático de que eu mando e faz porque eu estou mandando, não funciona mais. Faz porque eu estou te motivando a fazer. Faz porque eu acredito na causa, eu acredito naquele resultado, acredito no teu potencial, acredito no potencial da equipe, vamos juntos, como é que a gente pode fazer junto isso? E para trabalhar desse jeito, precisa de muito autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai te dar segurança, vai te dar tranquilidade de ser quem você é, sabendo exatamente quais são seus valores, quais são seus critérios para viver. E aí você pode tranquilamente chamar os outros para esses valores, para esses critérios e para as metas que você deseja alcançar. Então, o autoconhecimento é fundamental para uma boa liderança. Você acha que um bom aluno na faculdade, que se formou um bom profissional na sua área de atuação, né, teve desempenho excelente, né, comprovadamente e tal, ele vai ser um bom líder? Porque ele tem a carga teórica, prática, depois, né, após a formação, tudo, acadêmica, ele tem condições nesse aspecto teórico, prático, para liderar? Ou ele ainda tem que ter algo mais? Então, ele tem que ter algo mais. A academia, ela forma profissionais, ela dá diploma e conhecimento. O líder, nós vamos conhecê-lo na prática, não é com conhecimento. Claro que conhecimento nenhum pode ser desprezado, nenhum. Então, se ele tiver muito conhecimento, ele vai se transformar num líder melhor por conta desse conhecimento. Agora, só o conhecimento acadêmico não forma líderes. O líder, ele precisa de um treino, ele precisa aprender a liderar. Isso significa que ele precisa aprender a conhecer pessoas. E a gente não conhece pessoas se não se conhece. Eu não posso conhecer o outro ser humano se eu não sei quem sou eu. Quem sou, onde estou, principalmente de onde eu venho, qual é a minha formação, qual o peso da minha infância na minha vida. Porque o peso da nossa infância é muito forte. E o peso da infância no líder, o peso é destacado. O líder sabe da formação dele, pelo qual o que ele passou na infância, o que ele viveu com os pais, o que ele aprendeu com a vida familiar, o que isso pesa na liderança dele, para melhor ou para pior, assim como ele sabe o peso da academia nessa liderança. Mas ele sabe dele primeiro. E aí, se ele sabe dele, ele tem como saber dos seus liderados. O líder precisa conhecer pessoas. Mas ele tem que ter uma sensibilidade muito apurada, né? Não é melhor fazer um curso de psicologia, porque eu estou vendo que é muito difícil entender toda a formação emocional, psicológica, né? A psique dele dessa maneira. É difícil, né? Pois é, você sabe, Fortunato, que é exatamente com isso que eu trabalho, né? Eu sei. Portanto, eu vou dizer para você que é possível acontecer isso, né? Nós trabalhamos com um curso de autoconhecimento, com 8 dias, onde as pessoas têm a oportunidade de passar a vida inteirinha limpo e têm a oportunidade de se autoconhecer.
Claro que o processo de autoconhecimento, ele não tem fim, porque nós somos plurais, nós somos múltiplos, hoje nós estamos desse jeito e nos conhecemos assim. Daqui 10 anos somos outras pessoas e podemos nos conhecer de outro jeito. Então ele não tem fim, não é me conheci e acabou. Não, eu estou me conhecendo. Só que esse processo de autoconhecimento, ele facilita muito o reconhecimento de que ali, do teu lado, existem pessoas. Pessoas que sofrem, pessoas que são felizes, pessoas que têm problemas, pessoas que têm limitações, pessoas que têm uma capacidade enorme de desenvolver. Então, tudo isso o líder pode enxergar se ele primeiro enxergar a si mesmo. Se ele puder olhar as suas capacidades, as suas limitações, os seus verdadeiros potenciais, os seus medos, as suas travas, porque se ele puder olhar para ele vai poder olhar e reconhecer no outro ser humano, aquele liderado tem um potencial que ele pode favorecer, desenvolver. Aquele outro tem uma trava que ele pode favorecer, destravar. Aquele outro tem uma limitação que ele pode... Agora, se ele não pudesse ver, ele não vai reconhecer essas facilidades e dificuldades dos seus liderados. Então, praticamente, vamos falar do desenvolvimento das suas ações, né? Você tem palestras e você tem essas outras ações mais prolongadas, que se prolongam por dias, onde você leva as pessoas a fazer uma autoanálise. Isso. E você ajuda que ela entenda o que se passou e por que ela é daquela forma. Perfeito, Fortunato, perfeito. E nós, no Centro Hoffman, nós desenvolvemos um programa para líderes, especificamente para líderes, que chama o Caminho da Liderança. Ele tem uma duração de 13 meses. E ele começa com 13 meses. E ele começa com 8 dias de imersão, que nós chamamos de processo Hoffman da quadrinidade. Então, ele começa com esse curso de autoconhecimento. E depois ele vai se trabalhando durante esses 13 meses com acompanhamento profissional para colocar a sua liderança em prática. Quer dizer, como o meu autoconhecimento pode agora me ajudar a conhecer as pessoas. Então, nesse processo de um ano, após esses 8 dias de imersão, com o acompanhamento de um profissional, ele tem um coach, né, que o acompanha frequentemente, ele vai colocar em prática o autoconhecimento. Então, essa visão do outro. E o líder que se conhece, ele vai na frente e tranquilamente as pessoas o seguem. Porque as pessoas precisam de alguém que aponte o caminho e que tenha segurança de que aquele é o caminho. Então elas seguem com alegria, elas falam, nós vamos, porque ele sabe para onde ele está indo. É uma chance, os liderados também querem ser líderes. Então, se eu sigo um bom líder, eu vou acabar também sendo líder, porque ele vai ser o meu bom modelo. Essa é a ideia do liderado. Agora, é lógico que chegam lá, já, vamos dizer, pessoas que lideram. Sim. O que, assim, de ponto fraco você assinalaria nessas pessoas? O que é mais comum faltar num líder? Dificuldade de relacionamento. É exatamente isso. Ele é excelente tecnicamente. Exatamente. Ele é excelente tecnicamente. Ele comprou, né, emocionalmente a missão da empresa. Ele é fundamental com os seus conhecimentos para a empresa, mas ele tem uma dificuldade de relacionamento pessoal com os seus liderados. São esses líderes que fazem os nossos cursos. São pessoas que chegaram num lugar, num cargo executivo bastante significativo e só que elas têm uma sensação... Não, foi por competência, mas por competência técnica. Não foi a competência pessoal. Né? Não foi a conquista pessoal, simpática, empática com os seus liderados. Ou são pessoas que não conseguem impulso, então elas se seguram na hora de liderar, né? Ou são pessoas que lideram com um pulso muito forte.
E daí elas assustam os seus liderados. E quando chega, por exemplo, um líder lá estressado de ser líder, de exercer liderança, né? Isso. Como é que faz para acalmar? Porque vamos dizer um executivo do mercado financeiro, alguma coisa assim, né? De uma instituição grande. Né? Ele se desespera, por exemplo, diante do incêndio, ele é o primeiro a pular pela janela, ou ele vai ter, vocês vão conseguir fazer com que ele tenha a calma, sangue frio, para ir buscar a mangueira e tentar apagar o incêndio? Então, você sabe que o líder estressado, ele é o último a sair, ele não pula, por isso ele é o estressado, né? Ele não pula. E aí ele chega lá porque ele quer continuar não pulando, ele quer continuar se responsabilizando, mas ele não quer que o corpo dele pague por isso, porque os líderes acabam adoecendo. É muito estresse. Então, são líderes, a grande maioria deles tem pressão alta, muitos deles têm diabetes, muitos deles desenvolvem doenças cardiovasculares muito cedo. Somatizam tanta coisa, psicossomática. Isso. Né? E aí eles vão lá para aprender a liderar, para aprender a viver dentro do estresse, porque o ambiente é mesmo estressante, só que mantendo a integridade, mantendo a saúde, mantendo o equilíbrio entre viver em estresse e não entrar no estresse. E, Gonzalo, não sei porquê, agora lembrei do Francesco Schettino, o comandante do Costa Concórdia que afundou lá na costa da ilha de Dílio, no Mediterrâneo. Foi o primeiro a correr e deixa a tripulação, deixa passageiro e tudo. Né? E para ser um bom líder, tem que saber também ser liderado? Tem que saber. O bom líder é aquele que sabe obedecer, é aquele que sabe reconhecer um comando. Então, ele reconhece o comando e ele atende o comando. O bom líder é aquele que consegue sentar novamente num banco de escola, com a humildade de um estudante, é aquele que consegue sentar no chão e executar uma tarefa como uma criança, é aquele que consegue se juntar aos seus liderados e falar, opa, o prazo está acabando, eu vou com vocês nesse trabalho, e é capaz de se sujar a mão, colocar a mão na massa. Esse é o verdadeiro líder. É o que sabe comandar e ser comandado. Perfeito. Estamos aqui conversando com a Heloísa Capelas, no nosso programa Análise Direta especial de hoje, com o tema Como Ser um Bom Líder. Ela é especialista em desenvolvimento humano. Nós vamos fazer mais um intervalo no nosso programa, vamos para mais um break, e já retornaremos com esse tema hoje, para você que está aí tirando suas dúvidas, se você é um bom líder, não é, ou se você tem aptidões para ser um. Até já. E já voltamos com o nosso programa Análise Direta, hoje tratando do tema Como Ser um Bom Líder. Nossa convidada de hoje é Heloísa Capelas, especialista em desenvolvimento humano. Heloísa, o líder que está infeliz dentro da empresa ou dentro do ambiente dele, ele já não está muito interessado em ser líder, em liderar, né? Ele se torna prejudicial demais para a equipe, na interação com os outros? Ele atrapalha bastante, né? Eu vou discordar um pouco se ele está desinteressado na liderança. Às vezes a infelicidade faz ele ficar bastante interessado na liderança, na tentativa de sair dessa infelicidade. Normalmente a infelicidade vem da gente achar que os outros nos fazem infelizes. E aí, se você se empenha na liderança, a ideia é que os outros nos façam felizes com resultados, com alcançar metas e tudo mais. Mas o líder, a infelicidade faz mal em qualquer lugar e de qualquer jeito. Mesmo que você fique infeliz sozinho, vai fazer mal para você. Você imagina a sua infelicidade no meio de um grupo ou no meio de uma empresa ou de um setor que tem metas a alcançar, lucros a atingir. Quer dizer, claro que vai fazer mal, muito mal. Esse é o líder que precisa do nosso curso, porque ele vai descobrir quais são os motivos dessa infelicidade
e como sair disso. Porque a infelicidade é um estado. E o que é que está acontecendo na vida dele para que ele esteja em constante estado de infelicidade. Como melhorar o perfil de um líder que não sabe delegar tarefas, responsabilidades? Vocês também lidam com isso, né? Lidamos com isso. A gente lida muito, né, e isso serve para todo mundo, com o medo humano. Por isso a gente estava falando do medo no começo. Certo. Porque o que basicamente nos atrapalha e cria todas essas nossas dificuldades é medo. Então, o líder que não delega é o líder controlador. O controle vem basicamente do medo. Ele tem medo que as pessoas não deem conta, ele tem medo que as pessoas não façam exatamente como ele faz, ele tem medo que as tarefas não sejam cumpridas. Então, por conta disso, ele acredita que se tiver na mão dele, as coisas vão sair. Então, ele não vai delegar, né, por pura insegurança. Ele tem medo. E aí, então, ele vai trabalhando os seus medos, descobrindo as suas origens, podendo dar esse limite confortável do medo, que faz parte do humano. Todo humano tem medo, mas qual é o limite do confortável? O limite daquele medo que me protege e não que me paralisa. Quando ele consegue chegar nesse limite de medo, ele consegue delegar e autorizar e, inclusive, legitimar os seus colaboradores, os seus liderados, receio, né? Para que eles possam dar conta do trabalho. Porque ele vai treinar, ele vai desenvolver, ele vai ajudar os seus liderados a cumprirem as metas, a atingirem os resultados e a desenvolverem uma boa tarefa. Ele não precisa, né? O pensamento do líder é o pensamento estratégico. E o que não lidera não enxerga estrategicamente. Como um desvio de caráter, né, de um líder, né, já estabelecido pode atrapalhar tudo, né? Ele pode atrapalhar tudo. Ele pode vir a falir um setor, a falir uma empresa, né? Porque ele, dependendo do desvio de caráter, ele fica completamente desacreditado dos seus liderados. Você também já tratou de casos semelhantes? Os desvios de caráter tem muitos nomes, né? Sim. Então, o que é um desvio de caráter que vem de uma patologia? Imoralidade. Né? O que vem de uma patologia, o que vem de uma patologia nós não tratamos, porque o nosso curso é de educação, de reeducação. Mas o que é... Inveja. Isso nós falamos disso basicamente no trabalho, quer dizer... todos aqueles comportamentos que podem atrapalhar o relacionamento pessoal, o relacionamento interpessoal, nós vamos falar disso. Então, nós vamos trabalhar ciúmes, inveja, competição exacerbada, a necessidade de ser sempre o primeiro, a sensação da incapacidade. Isso é o assunto do curso. É onde as pessoas vão poder se ver nesses lugares e resgatar o seu potencial melhor e falar, não, isso aqui não me pertence, né? Eu não preciso viver isso, eu posso viver as minhas qualidades positivas, né? Eu não preciso viver a inveja, eu não preciso competir com os meus colegas de trabalho. Então, tudo isso eles vão entender na medida em que entendem a sua própria infância. E sobre a interação dos líderes numa mesma corporação, né? Existe muito choque de interesses, há esse egocentrismo que nós mencionamos também no início da nossa conversa. Na realidade, existe muita competição, né? Um ambiente extremamente hipócrita, onde os pares precisam se dar bem, e muita competição entre eles, né? Nós vivemos na nossa casa de infância, quando temos irmãos, uma competição pelo amor dos nossos pais. Então, os irmãos, é muito comum, né? Os irmãos dizerem, esse aqui é o queridinho, a mamãe gosta mais desse do que de mim, esse tem mais privilégio. Nós vivemos uma competição. E os pais, via de regra, eles aumentam essa competição na medida em que escolhem um, favorecem outro, privilegiam outro, enfim. E nós crescemos com essa ideia de competição. Os nossos pares... eles são, metaforicamente, os nossos irmãos da infância. Portanto, quando nós estamos com os nossos iguais, com os nossos pares, nós vamos reviver a nossa casa de infância com o espírito de competição.
inconscientemente, como se nós estivéssemos com os nossos irmãos, competindo um com os outros pelo amor dos nossos pais, isto é, pela promoção, pelo aumento de salário, pela foto do mês profissional qualificado, na parede, isso, pelo destacado. Nome na parede destacado. Então, isso é para nós reconhecimento e amor. Então, inconscientemente, nós vamos viver com os nossos pares de uma forma competitiva, camuflada, hipócrita, né? Porque não pode competir, afinal de contas, eles são os nossos iguais e é para trabalhar no espírito de cooperação. Mas por baixo dos panos não é isso que acontece. E agora há pouco eu perguntei para você, né, como que para o líder delegar, né, responsabilidades aos subalternos, né, aos que vêm depois dele. Mas e se entre esses surge uma possível liderança? Como ele deve agir? Ele deve incentivar? Ele deve direcionar de que maneira? Canalizar essa liderança que surgiu entre os funcionários. A minha opinião é que toda liderança precisa ser estimulada, né? Porque nós precisamos de líderes. Quanto mais líderes nós temos na nossa equipe, mais fácil é de trabalhar. É o contrário do que nós pensamos num regime autocrático. Eu mando e todo mundo tem que obedecer. O líder não é um ditador. Isso. Agora, o líder mesmo, aquele que mostra o caminho, quanto mais líderes ele tem na equipe, mais esses líderes vão colaborar com ele no entendimento das metas, no entendimento dos objetivos e para alcançar aquilo que eles desejam. Sem dúvida que deve ser estimulado. E vem cá, quais são os desafios da liderança no século XXI, no seu entender? Então, os desafios da liderança é a relação interpessoal. Tá. No século XXI é isso que nós vamos precisar aprender. Nós precisamos aprender a negociar. A palavra-chave do século XXI é negociação. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Agora não tem mais aquele que manda e aquele que obedece. Tem aquelas pessoas que negociam. É a sua vontade com a minha vontade. E nós vamos aprender, essa é a nossa... o nosso sonho, a nossa fantasia e o nosso trabalho, que no século XXI nós vamos aprender o ganha-ganha. Nós vamos negociar de tal forma que você fica satisfeito, eu fico satisfeito e o resultado é alcançado. Esse é o objetivo do século XXI. Bom, já estamos chegando pertinho do final do programa. Eu quero relevar agora o seu trabalho, né, no seu cotidiano. Você é diretora de desenvolvimento humano no Centro Hoffman do Brasil. Qual o trabalho desempenhado pelo centro? O Centro Hoffman ele aplica programas de relacionamento, justamente porque é o objetivo do século XXI. É um desafio maior. Maior. E o programa mais importante do Centro Hoffman é o processo Hoffman da quadrinidade. É um curso de autoconhecimento com duração de 8 dias, onde as pessoas passam a vida a limpo, mudam o ponto de vista a respeito delas e do mundo que as cerca, contesta paradigmas, e faz um trabalho lindo, lindo, de integração das suas 4 inteligências. A inteligência intelectual, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, sem nenhuma conotação religiosa, a sua parte intuitiva e a sua inteligência física. A integração desses 4 aspectos é o objetivo do processo Hoffman da quadrinidade e o objetivo, sem dúvida nenhuma, do líder. E quem pode realizar o curso? Bob Hoffman criou esse processo lá na Califórnia em 1967. Este ano nós estamos fazendo 45 anos no mundo. E a resposta que ele dava a essa pergunta era: quem tem pai e mãe? Quem tiver pai e mãe está pronto para fazer o processo Hoffman da quadrinidade. E qual o primeiro passo para quem deseja promover uma transformação pessoal? Fazer um trabalho de transformação pessoal, que começa com o autoconhecimento. Você precisa saber de onde você veio, onde você está e aonde você quer chegar para poder fazer o trabalho de autoliderança e de transformação. Da onde você veio é o trabalho mais difícil. É esse trabalho que nós desenvolvemos no Centro Hoffman. Da onde você está, para onde você quer chegar, existem trabalhos de metas. Mas elas só serão eficazes se você souber da onde você veio. Então, da onde você veio para estar aqui hoje, aí aonde você quer chegar, você estabelece metas.
Porque você é forte o suficiente para saber que a sua origem, a sua raiz, te sustenta para que você chegue aonde você quer chegar. Esse é o verdadeiro líder. Teve um momento na política brasileira, né, quando saímos, né, do militarismo, tal, da ditadura. Isso. Né, acho que o José Sarney, né, foi eleito presidente e tudo, né, no lugar de Tancredo, aliás, né, Isso. que faleceu, que tinha pessoas que diziam: ai, que saudade dos militares. O que tem no militar que ele demonstra uma liderança assim superior? É a formação dentro do quartel? Essa liderança não é superior. A gente confunde Mas liderança com ordem. Parecia que estava sem rumo na economia, sociedade, tudo capenga, e as pessoas tiveram saudades. Mudança de paradigma causa medo. Era de um braço forte, falando: venham, vamos por aqui, vamos por ali. Isso. Na realidade, nós temos saudade da nossa casa de infância, nós temos saudade do nosso pai ou da nossa mãe, que era que dava ordem para a gente. E era muito seguro obedecer a essas ordens ou se rebelar a essas ordens, porque a responsabilidade da vida era deles. Então, quando nós desejamos uma política ou um governo autocrático, nós estamos querendo que alguém cuide de nós. E é muito fácil que alguém cuide, porque se der errado, a responsabilidade é de quem cuidou. A democracia e as relações horizontais vão trazer responsabilidade igual, né? Responsabilidades iguais para cada um. E quem não quer assumir a responsabilidade da sua própria vida, adora um chefe, adora um governo autocrático, porque daí é só obedecer. Obedece, porque tudo é problema dele. Eu vou obedecer e dormir de noite. Quando eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre os meus atos e sobre as minhas escolhas, eu vou ter que dar conta daquilo que eu faço. Quer dizer que o paternalismo daquele período, né, fez adeptos, exatamente. Fez filhos. Queria colocar no colinho. Filhos que não queriam crescer. Exatamente, que não queriam crescer. Quem quer crescer, assume a responsabilidade pelas suas escolhas e paga o preço delas. Perfeito. Bom, nós conversamos aqui no nosso programa Análise Direta de hoje, no Hit Notícias, com a Heloísa Capelas, que é especialista em desenvolvimento humano. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para nós aqui, né? Ouvimos você falar sobre como ser um bom líder. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença, agradecer a audiência de todos e lembrar mais uma vez, nosso canal de comunicação é o Análise Direta Hit, tudo junto, @gmail.com. Até uma próxima oportunidade, Heloísa. Até. Muito obrigada, Fortunato, pela oportunidade. Muito obrigada. E para você também um forte abraço, obrigado pela audiência e até um próximo tema muito importante para todos nós em discussão aqui no Análise Direta.